Eu estava em Búzios fazendo um seminário sobre o paraíso. E aí eu estou falando sobre o paraíso, sobre a memória, sobre como vai ser, se vamos ou não lembrar de familiares e tudo mais. E aí o pastor que estava atrás de mim, quando eu falei sobre a questão do sono, que a Bíblia se refere, não se referia à alma, mas se referia ao corpo, ele mesmo atrás de mim disse, ué pastor, mas eu achei a vida inteira que de fato a gente ia dormir no Senhor. E a gente não ia ver, não ia falar, não ia sentir, e a gente estaria inerte, com a alma dormindo mesmo. Falei, não. 3 vezes, pelo menos, a gente tem como identificar a expressão sono na Bíblia como o sono físico. Quando Jesus está no Getsemane, os discípulos estão orando, tentando orar, ele vai lá e eles estão dormindo. Na terceira ele diz, podem dormir agora, porque eles não conseguem, o olho está pesado. Depois a gente vê Jesus indo na casa de quem? De Jairo. Lembra da filha? Ele olhou e disse assim, ela dorme. Só que ele não se referia à alma, ele se referia ao corpo. E todo mundo ri, porque sabia que a menina estava morta, fisicamente morta. Ele pega na mão e manda levantar. O outro texto, a morte de Lázaro. Quando Lázaro está morto, Jesus disse para os discípulos, Lázaro, nosso amigo, dorme. E aí os discípulos disseram em João 11, se ele dorme, então está tudo bem. Aí ele percebeu que eles não entenderam de que sono ele estava falando, e ele, é claro, diz, não, Lázaro morreu. Então ele está falando do quê? Da alma dormindo? Não, ele está falando do corpo. Aí algumas pessoas não entendem. Acha que quando a Bíblia diz que dormiu no Senhor, está se referindo à alma, que está lá num estado inerte, que não vê, que não fala, que não ouve. Só que a própria teologia diz que a ressurreição é o quê? É o despertar da carne. Então, quando eu sempre digo isso, vai num velório que vê o corpo de alguém ali, né, o semblante muito, mas muito tranquilo, a gente às vezes diz, meu Deus, parece que está dormindo. Ou seja, essa é uma linguagem a partir de quê? Do observador. A gente não está falando que a alma está dormindo, a gente está dizendo o quê? Que o corpo da pessoa parece que está dormindo. Então a Bíblia, quando fala do sono, fala exatamente do sono do corpo e não da alma. E aí nós temos vários textos que mostram a alma completamente ativa depois da morte física. Então eu acho muito bacana quando a gente vai para o inferno ou quando a gente vai para o céu e leva a igreja a entender o que é, sabe, a eternidade, porque é disso que a gente precisa hoje em dia.